Olá, seja muito bem-vindo ao Agroforte Brasil Forte. Oi, Celso. Olá, Renata. Olá, produtor rural. Roubos, furtos, assassinatos. A criminalidade no campo é uma realidade e as ações dos bandidos estão cada vez mais violentas. Por isso, Renata, a CNA mobiliza os produtores e as autoridades para enfrentar essa situação. O Instituto CNA preparou um estudo para contribuir na elaboração urgente de políticas públicas. Você vai ver também o trabalho da CNA para evitar mais prejuízos aos produtores de aves. O setor enfrenta uma crise com a redução nas exportações. Tem ainda os bons resultados para a cafeicultura brasileira, com a atuação da assistência técnica e gerencial do Senar. O Brasil é o maior produtor e exportador de café. Nosso produto chega a mais de 130 países. E vamos conhecer um pouco mais do setor da apicultura. Você sabia que do mel podemos fazer uma série de produtos? Fique conosco, o Agroforte Brasil Forte está apenas começando. Mobilizar os produtores rurais e cobrar políticas públicas para combater a criminalidade no campo. Esse foi o principal objeto do estudo elaborado pelo Instituto CNA, que traz 12 propostas do setor produtivo. O documento foi entregue para o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, e para o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Entre as principais ocorrências, furtos e roubos. Mas, infelizmente, casos mais graves têm se tornado frequentes. O pai de uma produtora rural em Tocantins foi assassinado por bandidos. A reportagem é de Marcos Gesteira. O sonho de infância de viver na zona rural, cercada de paz e tranquilidade, se transformou em um pesadelo para Luciana Alves de Oliveira Gomes. As lembranças do crime bárbaro vivido há 2 anos fizeram a jovem mudar a sua rotina e passar a conviver com o medo e a desconfiança. Ela perdeu o pai e um tio durante um assalto à fazenda da família, no município de Monte Santo do Tocantins, e até hoje sofre com um trauma provocado pela tragédia. Você perde o seu alicerce, você perde a sua coluna de força, você se vê a família totalmente desorientada, destroçada. E você se vê numa situação de que, e agora? E agora? Quem é que vai, cuidar, lidar com a fazenda, lidar com as coisas que ele deixou? É desesperador. É desesperador. Você fica sem norte. A bússola que você tinha, não tem mais. Luciana é apenas mais um caso que retrata o grave quadro de insegurança no meio rural brasileiro. Foi para denunciar esse problema e pedir medidas urgentes das autoridades que a CNA divulgou, nesta semana, o estudo sobre a criminalidade no campo. O documento apresenta 12 propostas para o combate e o efetivo enfrentamento da violência que atinge produtores, familiares e trabalhadores rurais. O campo que no passado era que as famílias podiam ir até para a propriedade, que a pessoa tinha na propriedade a segurança de que não seria roubado, não só de animais, de máquina, de defensivo, de fertilizantes, hoje não existe mais. Hoje o que nós estamos vendo é uma verdadeira saque. Primeiro é ter uma vigilância mais constante da polícia, Porque a polícia precisa vigiar mais. A polícia está totalmente desestruturada. Se nas capitais ainda existe alguma estruturação, no campo, praticamente, no Brasil como um todo, a estruturação é a menor possível. No documento, a CNA pede ações e programas específicos para a zona rural e projetos de prevenção e controle da criminalidade, além da criação de unidades especializadas de combate às infrações. O documento também pede metas do poder público de redução da violência no campo e um conjunto de leis ao legislativo para a redução dos crimes em propriedades rurais. Um setor, quando se organiza, faz um trabalho com mais profundidade sobre o seu problema e traz o trabalho organizado para o Poder Legislativo e também para o Poder Executivo, ajuda muito, nos dá uma radiografia mais clara da situação do campo num tema muito importante, que é o tema da segurança pública, e vai nos ajudar na pauta da Câmara nos próximos meses. O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, também demonstrou apoio ao pedido feito pela CNA.
Após receber o documento elaborado pela entidade, ele anunciou a criação de uma comissão mista entre o Ministério e a Confederação para elaborar um programa voltado para a criminalidade no meio rural. Ainda que seja um levantamento feito pela própria CNA, ele é uma base de discussão para a comissão que vai começar a trabalhar ainda esta semana. De sorte que, juntando com outras informações que nós temos disponíveis aqui, nós queremos formar pelo menos um diagnóstico preliminar para daí instituir um programa de combate à violência no campo. A agroindústria, a agropecuária, o chamado agrobusiness, ele tem um papel extremamente importante para o Brasil em termos de divisas, em termos de emprego, em termos de produtividade, enfim, é essencial para o desenvolvimento brasileiro. E convive com a violência que é inaceitável. Um dos principais desafios para combater a criminalidade no campo é a falta de dados. Muitos produtores, com medo de sofrerem represálias, não registram as ocorrências. Por outro lado, os estados não fazem o levantamento adequado, separando crimes em áreas urbanas de casos ocorridos na zona rural. Sem uma estatística confiável e um diagnóstico preciso, fica muito difícil a gente eleger regiões prioritárias ou ações efetivas para tentar combater isso. Então, a necessidade de um diagnóstico mais apurado, de uma padronização das informações, da padronização das tipificações dos tipos de crime que estão sendo cometidos no campo, isso numa ordem federal, para que todos os estados cumpram essa padronização, vai nos dar um retrato mais fiel e vai permitir uma ação mais efetiva para combater esse problema. Para isso, a CNA sugere a criação de uma ouvidoria nacional específica para o campo, com o objetivo de esclarecer dúvidas e fazer críticas e sugestões à atuação dos órgãos envolvidos com segurança pública nas esferas federal, estadual e municipal. Por enquanto, os produtores que quiserem denunciar casos de violência podem utilizar o Observatório da Criminalidade no Campo. Basta acessar o site www.cnabrasil.org.br ou enviar mensagens, fotos ou vídeos pelo WhatsApp 61 99 834 7773. Todas as informações serão mantidas sob sigilo absoluto. Os produtores da região Centro-Oeste também podem contar com o apoio do Senar através do programa Negócio Certo Rural. Ao longo das últimas 4 edições, o Agroforte Brasil Forte mostrou como esse projeto tem transformado a vida de pequenos agricultores. Para encerrar a série sobre o NCR, vamos até a cidade de Gameleira de Goiás para conhecer a produção de figos da família Salter. O pequeno produtor rural tem um grande aliado para administrar melhor sua propriedade. É o programa Negócio Certo Rural, o NCR. O curso auxilia o produtor a buscar oportunidades, planejar uma ideia de negócio e verificar sua viabilidade. O Negócio Certo Rural, ele abre a nossa mente mostrando que a gente tem aqui uma empresa rural, inclusive com sucessão familiar. A gente tem que pensar no planejamento, na redução de custos, redução de prejuízos, que é ter um começo, meio, fim e obter lucros, obter resultados com a nossa atividade. A gente fez parte de um grupo de fruticultura, foi mostrado algumas possibilidades. Minha mãe já fazia os doces, a gente já aproveita frutos do cerrado, todos os frutos do nosso quintal. Então a ideia era a gente ter o nosso próprio figo para fazer o doce e também para vender para doceiras. Com certeza eu indicaria o Negócio Certo Rural. É uma oportunidade da gente ver a nossa propriedade e de fazer de forma mais profissional tudo que a gente já faz. O Negócio Certo Rural é um curso de planejamento e administração que contribui para melhorar a vida das famílias que vivem no campo. Uma iniciativa do Senar e do Sebrae. O Negócio Certo Rural, NCR, também é oferecido no ensino à distância. Para mais informações, acesse o site do Senar no senar.org.br e saiba como fazer o curso. O setor de aves está atravessando uma crise. A redução das nossas exportações para os principais mercados e as barreiras, como o embargo da União Europeia a 20 frigoríficos, provocaram grandes prejuízos. Outro problema, Celso, é o aumento no custo de produção. Milho e farelo de soja estão mais caros. Também há o excesso de carne no mercado interno. Mas a CNA já está trabalhando para que o produtor rural não seja ainda mais prejudicado.
Diversas ações estão sendo tomadas, negociações com as empresas integradoras, prorrogação de financiamentos bancários e ampliação da oferta de milho. Agora o trabalho é para que os avicultores consigam se manter na atividade. Basta ir ao mercado para constatar que a carne de frango está bem mais barata. O motivo? Há excesso de frango no mercado interno, devido à redução das nossas exportações em cerca de 4% para mercados importantes desde o início do ano. A crise que está ocorrendo na avicultura e também na suinocultura hoje, mas principalmente na avicultura, ela está mais relacionada à questão de demanda, né, em relação à oferta excessiva em relação à demanda que o mercado está tendo, tanto interno quanto externo, né. A União Europeia tem um impacto nisso, mas nós temos também a questão do mercado interno que não está, digamos assim, reagindo como se esperava, pelo menos por enquanto. João Batista é produtor integrado há 30 anos. A dívida da empresa Bonasa com o João Batista e mais 50 produtores integrados no Distrito Federal chega a 20 milhões de reais. Além dos funcionários demitidos na indústria, há também a preocupação com os trabalhadores rurais que estão com os empregos ameaçados. Isso, no curtíssimo prazo, nós vamos ter que decidir, né? Se a gente não tiver um sinal positivo aí de outra integradora vindo para Brasília, infelizmente não restará outra opção a não ser demiti-los. Infelizmente a situação é triste, mas vai ficar muito pai de família sem emprego, mas nós não temos outra opção. João Batista criava 80 mil frangos em 4 galpões no Distrito Federal. A última entrega de aves foi há 30 dias. Agora está tudo vazio. Normalmente, os intervalos entre lotes variavam de 12 a 15 dias. É um quadro lamentável, mas foi inevitável, apesar dos esforços da empresa e dos produtores. Nós tivemos várias reuniões, várias tentativas em salvar a própria empresa, a integradora, mas não foi possível. Infelizmente, ela foi atingida pela crise do setor e não sobreviveu. Outro problema observado mais recente está em função do embargo da União Europeia a 20 frigoríficos brasileiros, que teve início em abril. Além do fechamento de alguns frigoríficos, outras empresas estão anunciando a suspensão temporária das atividades. É o caso da fábrica de perus da BRF, em Mineiros, Goiás. Agora, dia 4/6, as últimas aves, perus no caso, serão abatidas na unidade e existe uma incerteza muito grande, tanto no município quanto para nós produtores, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Porque Mineiros hoje possui uma população de 65 mil habitantes e 1/3 dessa população vive única e exclusivamente da empresa. Está ligada ao segmento de avicultura no nosso município. E esse 1/3 dessa população vai sofrer. Muitas empresas integradoras optaram por reduzir o alojamento de frango dos seus produtores na tentativa de conseguir equilibrar sua oferta à demanda de mercado. Também em Goiás, a fábrica da BRF em Rio Verde reduziu os abates em 30% no período de 3 meses. Hoje, para o produtor, ele vai ter um intervalo entre lotes aumentado, né? Então, por exemplo, uma pessoa que tinha 20 dias de intervalo vai passar a ter 30 ou 35 e esse período ele não vai estar produzindo, né? Todos os produtores vão passar por esse período e aí essa produção vai ser diminuída para ele durante o ano, né? A CNA busca saídas para que o produtor não seja prejudicado. Vai levar o assunto para o novo Conselho Administrativo da BRF, a fim de que seja dada a garantia de pagamento para cobrir os custos fixos e os financiamentos bancários, e assim evitar demissões no setor ou a saída de produtores da atividade. A CNA também vai acionar o Fórum Nacional de Integração, FONIAGRO, composto por produtores integrados e indústrias. O objetivo é delimitar até onde o produtor integrado deve correr riscos de mercado e sofrer com os reflexos de crises como esta. Infelizmente, em algumas situações, quando ocorre o fechamento da planta, né, são rescisões contratuais que muitas vezes vão ter que ser feitas e que têm que ser negociadas dentro das CADECs.
para que pelo menos o produtor garanta o pagamento dos financiamentos, quando o produtor tiver alguma dívida no banco, porque ele tomou aquela dívida para manter aquela atividade exclusivamente para aquele frigorífico, né? Agora, a nossa preocupação maior também é com relação às paradas temporárias, né? As férias coletivas, eventualmente a redução de abate temporário em função da crise, porque isso aí depois vai ser retomado. Naturalmente, a gente entende que a avicultura, a suinocultura do Brasil são muito fortes, estão inseridas no mercado internacional, o Brasil é protagonista nesse mercado, então ele vai superar essa crise mais cedo ou mais tarde, e nessa superação da crise, esses produtores, obviamente, vão ser demandados novamente. Então, a nossa preocupação é com relação a esse momento, onde nós temos uma crise e que muitos produtores poderão ficar parados, ociosos, sem poder trabalhar, sem poder ter renda, né? E essa renda tem que ser garantida porque mais cedo ou mais tarde vai se retomar essa atividade e o produtor vai ser demandado novamente. A Lei de Integração está completando 2 anos. A partir dela estão surgindo as CADECs, Comissões de Acompanhamento, Desenvolvimento e Conciliação da Integração, onde produtores integrados e empresas integradoras se reúnem nas federações de agricultura e pecuária dos estados ou nos sindicatos e debatem os diversos assuntos de interesse do setor, como, por exemplo, a formação de preço a ser pago aos produtores integrados. A CNA também oferece consultoria gratuita para avaliar se o contrato do produtor integrado já está com as novas regras da legislação. No site da Confederação, ainda é possível ter todos os detalhes sobre a criação e organização das CADECs, além de notícias do setor. E logo depois do intervalo, o trabalho da assistência técnica e gerencial do Senar para que o Brasil continue sendo referência na produção e exportação de café. E vamos conhecer ainda o setor do mel e a importância dos produtos artesanais e tradicionais do agro. Voltamos já. Quando falamos em café, o Brasil é destaque, afinal somos o maior produtor do mundo. E olha, Renata, também ocupamos o primeiro lugar em exportação. Nosso produto chega a mais de 130 países. E o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, Senar, tem papel importante nesse processo. A assistência técnica e gerencial tem contribuído na capacitação dos cafeicultores, na implementação de tecnologias e na melhoria da renda no campo. E para mostrar como o trabalho do Senar tem mudado a vida desses produtores, nossa equipe foi até Araponga, em Minas Gerais. Acompanhe. Zona da Mata Mineira, região de muitas belezas naturais. Local também do cultivo de café de alto padrão de qualidade, que movimenta a economia e a geração de empregos. Um dos municípios de destaque é Araponga. A principal renda, do município da economia é o café. O café representa muito, o café gera empregos temporários, cerca de uns 4.500 empregos temporários. E a principal renda do município da economia é o café. Aqui na região Matas de Minas são 300 propriedades assistidas pelo Programa de Assistência Técnica e Gerencial do Senar. 30 delas estão no município de Araponga. Com essa parceria, a cada ano, os produtores dessa região têm conquistado cada vez mais visibilidade, não só no mercado nacional, mas principalmente no mercado internacional. E um detalhe curioso, a gente observa que a maioria das lavouras daqui do município estão no alto das encostas, o que faz desta região um local de excelência na produção de café. Prova disso são dezenas de troféus e certificados que a maioria dos produtores conquistam a cada ano, com notas acima de 85 pontos. Prêmios concedidos por entidades especializadas em qualidade. E por trás de tudo isso está um grande aliado, o Senar, que há 1 ano e meio leva assistência técnica e gerencial às famílias. Através do uso racional do adubo, do uso racional do defensivo agrícola, que vem diminuindo o custo
E agora a gente tem como ter uma noção da nossa propriedade, através das tabelas de custo, né, que a gente tem uma noção do preço, quanto que saiu uma saca de café, por quanto que eu vendi. Então tem como gerenciar a minha propriedade ali, saber por quanto que eu vendi e quanto que foi meu custo de produção, que antes a gente não tinha. A gente faz isso tudo no escuro, né? O cultivo de café é uma tradição de séculos, que passa de geração em geração. Já é tradição, né, familiar, a gente mexer com o cultivo de café, então sempre a gente teve aquela perspectiva de sempre melhorar, né? Então nunca de desanimar com a produção. Para nós fez muita diferença, né? Como meu esposo disse, a questão da adubação para a gente está ajudando bastante. A natureza já me entrega um produto de excelência. O que eu fazia é, às vezes, estragar esse produto depois que eu tirava da planta. Tá entendendo? Então o Senar veio para abrir essa porta e me ensinar a fazer isso e buscar e abrir novos horizontes para a gente enxergar mercado diferenciado, cafés cada vez de melhores qualidade, café com paladares, gosto diferente. Tá entendendo? Os técnicos do Senar trabalham para mostrar que a assistência técnica e gerencial amplia os resultados. No início, ficaram um pouco receiosos, até porque o projeto é novo, esse é um projeto piloto aqui em Minas, e por causa disso tiveram receio no primeiro momento. Mas assim que conheceram o projeto, que viram a intenção e a credibilidade que o Senar tem, logo me aceitaram o projeto de braços abertos e embarcaram de vez nele. A Simone largou o emprego na cidade para retornar a Araponga e dar continuidade ao que a família dela sempre fez aqui: produzir cafés especiais. Mas na prática, viu que faltava capacitação. E aí fomos buscando o Senar, que é o maior parceiro aqui da região, que ajuda o produtor, que não tem custo nenhum. E aí a gente foi desenvolvendo e hoje a gente tem café de excelente qualidade. Na verdade, o que muda é que a gente começa a enxergar a nossa propriedade, a fazenda, como uma empresa, né? Hoje esse é o negócio, né? Empreender da forma correta, desenvolvendo todos os passos para ter uma empresa rural. Né? E o ATG ele veio contribuir nisso, ele dá um norte para você fazer todos os processos corretamente de gestão e além da assistência técnica para a gente fazer investimentos, fazer novos plantios. Bom, tem 1 ano e meio que nós estamos em campo mesmo, né? Desde o princípio ele é um desafio, porque é um projeto piloto para o estado e começamos ele no café. Então essa região, a região das Matas de Minas, uma região predominante de café, mas que tem pouca assistência técnica ao produtor. Então, quando nós começamos, nós falamos, vamos começar com o café, porque o café nós não temos um projeto grande no sistema, em cima do café. O Gessi e o Ellison são pai e filho e tradicionalmente produtores de café. Donos de uma chácara de apenas 1 hectare, possuem 5.000 pés e tiram de lá um dos melhores cafés do mundo. Esse pacotinho que eles trazem nas mãos já é café processado na propriedade e de padrão refinado, com gosto de chocolate amargo, nutelas e avelã com uvas passas, totalmente artesanal. Mas para alcançar esse padrão de excelência, teve um empurrãozinho importante. Após a chegada do Senar, com a parceria com a gente, conseguiu abrir as portas para uma maior qualidade e um maior desenvolvimento. Com as técnicas aplicadas e os bons resultados alcançados, tanto nas lavouras como na qualidade e na produtividade, são ofertados cursos para a capacitação dos produtores assistidos na ATG. Mas o objetivo do Senar é estar dando treinamento para aperfeiçoar aquilo que eles já fazem, procurar fazer com melhor qualidade, aumentando a renda per capita da família e, consequentemente, a qualidade de vida do produtor e seus familiares. Seu Édio, Dona Aparecida e o filho Edinho, produtores tradicionais de café aqui na região de Araponga, aderiram à assistência técnica e gerencial do Senar há 6 meses. E veja só o que aconteceu com seu Édio, quando ele participou de um concurso de qualidade de café em Belo Horizonte. Foi uma surpresa para nunca mais esquecer. A minha primeira vez que eu participei da ilha, mandei café para a ilha, eu esperava em tirar em primeiro lugar. Aí
disputar com 800 e tantos, quase 1000 pessoas, o país inteiro, São Paulo, Espírito Santo, Bahia. E aí, quando saiu, falou que é de Anacleto Miranda, em primeiro lugar, foi falando, aí foi aquela festa, as bailarinas. E assim, essas famílias seguem na trilha do café em busca de qualidade e reconhecimento mundial. E atenção, produtor, vamos agora ao resumo da semana. Com as principais ações do sistema CNA Senar. Olá, produtor. Essa foi uma semana de muito trabalho por todo o país. O presidente da CNA, João Martins, esteve em Chapecó, Santa Catarina, para acompanhar e propor soluções para o mercado de aves, suínos e de lácteos. Uma decisão já tomada, a CNA e a Associação Brasileira de Proteína Animal criaram um comitê de gestão de crise para assegurar a sustentabilidade da cadeia produtiva de carnes. É uma ação conjunta entre o produtor e a indústria para superar as dificuldades. Tornar o Brasil um grande exportador de produtos lácteos. Esse foi outro tema debatido em Chapecó pelo Sistema CNA e representantes da Aliança Láctea Sul-Brasileira. Veja o que mais a CNA fez por você, produtor. Um projeto da Confederação e do Ministério da Agricultura monitora a qualidade dos fertilizantes usados pelos produtores de grãos. E os resultados foram apresentados na reunião da Comissão Nacional de Cereais, Fibras e Oleaginosas da CNA. Das 83 amostras coletadas em Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Goiás e Bahia, 97,6% estavam de acordo com as especificações técnicas. Na reunião da Comissão Nacional de Assuntos Fundiários, a CNA e o INCRA criaram um núcleo para ampliar a adesão dos produtores ao Cadastro Nacional de Imóveis Rurais. Dentro do projeto Campo Futuro, a CNA iniciou o levantamento dos custos de produção da cafeicultura nos principais estados produtores. Já na Câmara dos Deputados, a CNA participou de uma audiência pública para debater o endividamento rural. E o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior apresentou na CNA um sistema que identifica barreiras tarifárias e não tarifárias. Unir forças para valorizar ainda mais as mulheres no campo. Para isso, o presidente do sistema CNA-Senar assinou um termo de cooperação com a Secretária Nacional de Políticas para as Mulheres. O objetivo é fortalecer iniciativas para a formação profissional rural e promoção social das mulheres no campo. Essas e outras notícias você encontra no portal CNA Brasil e nas nossas redes sociais. Celso, você conhece os produtos artesanais e tradicionais do Brasil? Olha, Renata, eu sei que são diversos produtos. Tem queijo, doce, mel, geleia, cachaça, todos feitos com muito carinho. E hoje vamos mostrar um setor forte do agro que tem conquistado cada vez mais o mercado externo e que mantém a qualidade em seus produtos. Os apicultores são responsáveis por transformar aquele mel doce e saboroso em diversos produtos. Você sabia que dá para fazer até sabonete e shampoo, Renata? É, Celso, vamos conhecer também o trabalho do sistema CNA-Senar para desenvolver esse importante segmento do agro. Abelhas e colmeias indicam que o equilíbrio ambiental está mantido. Essas poderosas polinizadoras não brincam em serviço. Cada colmeia chega a ter 70 mil abelhas. Exército sincronizado, que produz em média 30 quilos de mel por ano. Um produto que traz inúmeros benefícios à saúde. Além de ser um excelente alimento, tem propriedades medicinais e você pode fazer vários produtos a partir do mel. Seguindo um sonho de criança, Cícero não pensou duas vezes quando se aposentou há 18 anos. Decidiu criar abelhas e, tendo mel como matéria-prima, produz de tudo, de bebida a cosmético. E tem mais, a produção é orgânica. A partir do mel, nós produzimos o sabonete de mel, sabonete sólido líquido, licor de mel, shampoo de mel, condicionador de mel, cachaça com mel e o hidromel, acho que já falei, né? Quando criança, lá em Alagoas, as abelhas que meu pai criava eram no alpendre da casa. E podia criar. Na época só existia a europeia. Hoje não pode mais. E isso virou meu sonho de infância, que era criar abelha quando houvesse tempo para fazer isso. A produção de mel aqui no Distrito Federal chega a 38 toneladas por ano. Isso supre apenas 7% da necessidade de consumo e mostra o potencial de crescimento da apicultura.
Carlos Alberto é apicultor há 15 anos. Começou com uma produção pequena, que dava apenas para o consumo da família. E hoje, com 3 apiários, consegue 1 tonelada de mel por ano. A notícia de que havia um produtor de mel na região se espalhou e ele vende tudo, sem sequer sair da propriedade. O mercado é muito grande, tanto é que eu nunca anunciei que vendo mel. Porque se eu anunciar que vendo mel, eu não conseguiria atender essa demanda. Então, eu vendo o mel para as pessoas que já me conhecem, já me procuram, sabendo que eu sou apicultor, e eu vendo diretamente para essas pessoas, não tenho um atravessador. Em contrapartida, eu tenho um rendimento melhor. Na loja de produtos naturais, percebemos por que o mel é campeão de vendas. Sinceramente, o mel em casa sempre teve, e sempre, meu filho casou e lá na casa dele tem mel orgânico, ele vai e procura para tudo que é canto. Um mel, onde que seja um mel bom, orgânico, e o preço também, o preço é muito bom. O mel brasileiro faz também sucesso no exterior. Das 42 mil toneladas de mel produzidas em 2017, 27 mil toneladas foram exportadas, principalmente para os países da União Europeia, Canadá e Estados Unidos. O Senar, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, oferece curso de capacitação na apicultura básica de 40 horas, com aulas teóricas e práticas. Além disso, tem novidade no Distrito Federal: assistência técnica e gerencial, com direito à visita à propriedade por um engenheiro agrônomo 1 vez por mês. A partir do segundo semestre desse de 2018, a gente está abrindo aí assistência técnica e gerencial para trabalhar aí com 25 produtores de forma gratuita para todos os apicultores durante 2 anos. Sendo um diferencial da assistência técnica, né, focar exatamente na parte gerencial do negócio. Ele saber o que está acontecendo, quanto que está produzindo, formação de preço, para ele ter noção realmente como ele tem que trabalhar. O objetivo, o foco hoje é realmente profissionalizar o produtor, né, e mudar um pouco do perfil da apicultura de segunda opção de fonte de renda, para uma fonte principal, que é muito possível e já está bem reconhecida hoje. A CNA também trabalha para valorizar a produção artesanal e tradicional. O seminário Agro em Questão será realizado em Brasília no dia 6 de junho para debater o desenvolvimento do setor. Para os produtores que já produzem esse tipo de alimento e têm obtido sucesso, nosso objetivo é promover esse mercado para que ele seja ampliado e tenha maior acesso pelos consumidores. E para os produtores que estão no mercado, mas têm dificuldade ainda de produção e de comercialização, o nosso objetivo é trabalhar para o aperfeiçoamento da regulamentação para criar um ambiente em que os produtores possam ampliar esses negócios, ampliar esse mercado, melhorar a renda da propriedade e também de forma que a gente possa auxiliá-los na criação de canais de comercialização direto para que eles aumentem as condições de produção no campo. O Agroforte Brasil Forte vai ficando por aqui. Obrigada pela companhia e até o próximo domingo às 9h30 da manhã. Tchau, até lá. Tchau.